No meio da floresta amazônica, onde o verde domina a paisagem e a cultura pulsa em cada canto da mata, existe um ritual que poucos conhecem e que poucos teriam a coragem de enfrentar. Esse é o ritual da tucandeira, uma prática ancestral realizada pelos indígenas Sataré-Malé, um verdadeiro teste de resistência, coragem e espiritualidade. Neste documentário vamos mergulhar nessa tradição, conhecer seus significados, ouvir vozes e refletir sobre virtudes, consequências e ética. Seja bem-vindo à Dor que Ensina. Olá, meu nome é João Pedro e hoje, junto dos meus colegas, nós iremos guiar você por uma das práticas mais marcantes da região amazônica. Oi, eu sou João Victor. O ritual da tucandeira pode parecer chocante à primeira vista, mas é uma das mais ricas expressões da identidade do Sataré-Malé. Por isso é importante olhar de mente aberta e com respeito. E eu sou Davi, e neste trabalho nós vamos além da superfície. Vamos mostrar a prática, ouvir opiniões e refletir sobre esses impactos sociais e éticos. O povo Sateré-Malé vive na região do Médio Rio Amazonas, no estado do Amazonas. Eles são conhecidos como os Filhos do Guaraná, pois foram os primeiros a cultivar a planta sagrada. Além disso, tem um ritual de passagem marcante, o ritual da tucandeira. Para um jovem ser reconhecido como guerreiro, ele precisa colocar as mãos dentro de luvas de palha trançada, onde foram colocadas dezenas de formigas tucandeiras, considerada uma das mais dolorosas do mundo. O ferrão delas está virado para dentro. O jovem precisa suportar a dor sem gritar, sem chorar e sem demonstrar fraqueza. Esse momento é filmado, celebrado e respeitado. É um marco de passagem da infância para a vida adulta. Um símbolo de que ele está pronto para proteger e servir sua comunidade. Essa prática ela é realizada diversas vezes. Não basta passar apenas uma vez. São necessárias até 20 repetições para que, de fato, o jovem seja considerado um guerreiro completo. Mais do que a dor, o ritual representa sua força interior. Cada picada é um lembrete que o jovem deve ter controle sobre suas emoções e sobre o seu corpo. O sofrimento é visto como um portal que ensina disciplina, foco e respeito pela cultura. É também um momento espiritual. Há cânticos, danças e a presença dos mais velhos. Os ancestrais eles guiam esse momento com muita sabedoria. E não é um ato isolado ou selvagem, como muitas pessoas pensam, mas é um ritual cheio de significado e conexão com os ancestrais. Boa tarde a todos, meu nome é José Gustavo, estou estudando no primeiro D e hoje eu convidei o meu pai para que ele pudesse responder algumas perguntas sobre ciências humanas no geral. Tem coisas que o senhor considera certo e errado e o senhor acha que considerar discordar ou concordar com essas coisas muda de pessoa para pessoa? Sim, com certeza. Há coisas que, para mim, eu estou fazendo como se fosse certo, mas para o próximo, para a outra pessoa, que já identifica como que está errado. Muda muito de povos, de comunidades. A comunidade faz uma coisa diferente de outra, e para um lado é certo, e para o outro eles acham totalmente errado. Tudo bom. Eu vou fazer algumas perguntas aqui bem tranquilo. Para o senhor, o que o senhor considera como certo e errado? O senhor acha que isso muda de pessoa para pessoa? Se sim, ou se não, por quê? Há situações que o certo não muda e há situações que o errado não muda. Então tem momentos que de fato assim, o certo é certo e o errado é errado. Agora há outras situações que o certo ele muda de perspectiva. Então para algumas pessoas o certo é certo, porém para outras o certo é errado e vice-versa. Para você, o que você considera como certo e errado? Bom, no que toca esse quesito, o que é certo, na minha opinião, é aquilo que você faz não te prejudica e traz benefício. Então, você fazer algo certo é aquilo que não vai prejudicar outra pessoa. E para o senhor, todos os povos eles deveriam seguir as mesmas normas morais? Não. Cada povo tem o seu costume, tem sua tradição, tem o seu passado que vem evoluindo, e cada um tem uma diferença para se manter na sociedade. Segunda pergunta. O senhor acha que todos os povos deveriam seguir as mesmas normas morais? Por quê? Quando a gente está falando de norma, a gente tem que primeiro ver a questão cultural de cada povo, né? de cada cultura. Então, tipo assim, se a gente analisar uma cena brasileira em relação à vestimenta,
A gente tem um código livre em relação a isso, mas tem outros países que já tem um código muito mais restrito, onde, por exemplo, mulheres não podem mostrar o cabelo, e aqui não, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o aspecto cultural, mas também não privar as pessoas daquilo que elas querem investir, daquilo que elas querem ser. Você acha que todos os povos deveriam seguir as mesmas normas morais? Bom, se for no conceito amplo geral, acho que as pessoas sim deveriam seguir as regras, né, que a justiça coloca pra gente. E existe algo na sociedade que a sociedade concorda, mas o senhor discorda, ou vice-versa? Sim, existe sim. Eu, particularmente, quando eu acho que uma coisa está errada numa via pública, mas a sociedade deixa passar assim como se tivesse correto, normal. E para mim, no meu íntimo, aquilo ali está errado. Eu discordo. Existe alguma prática que a nossa sociedade diz ser correta, mas o senhor considera errada ou vice-versa? Se sim, qual ou quais? Tem algumas, mas eu vou citar uma. Há muito burburinho, há muita fala problemática quando é falado sobre religião, né? Há religiões que se sobrepõem a outras por serem apenas mais moralizadas, entre aspas, que elas pensam que são, né? Então, isso. Então, se a gente analisar o contexto religioso brasileiro, a gente vai encontrar duas grandes entidades, duas grandes religiões em alta. E uma delas sempre gosta de apontar o dedo, sempre gosta de julgar, e isso não é interessante. Existe alguma prática na nossa sociedade que dizem ser correta, mas você acha o contrário? Bom, existem várias práticas, né, na sociedade que as pessoas dizem ser correto, o que é a justiça de ser correto, mas que na minha visão eu acho errado. Por exemplo, eu acho que a demora nos processos judiciais é algo muito errado. E a última, ela fala um pouco sobre ética. A ética é basicamente o estudo que vai procurar entender como as pessoas se comportam para elas viverem em harmonia. E para o senhor, há algum princípio ético que a sociedade deve seguir para alcançar a felicidade? Sim, sim. Em primeiro lugar, respeitar o próximo. Saber que o outro tem o seu gosto, a sua vontade, o seu jeito de viver, a sua crença. E você respeitando a crença do outro, respeitando como ele vive, todos os povos vivem em harmonia. Quarta pergunta e última. A ética é o estudo da filosofia que busca entender como os seres humanos podem viver bem e felizes, independentemente da época ou do lugar. Para o senhor, quais devem ser os princípios éticos que as pessoas deveriam seguir para alcançar a felicidade? Felicidade ela é muito individual. Tem gente que é feliz tendo o básico. Tem gente que é feliz tendo o exorbitante, né? Então, assim, sabe, quando a gente está falando da ética, eu acho que a base de qualquer tipo de relação, seja ela pessoal, seja ela em conjunto, enfim, eu acho que antes de tudo, você ser verdadeiro consigo mesmo e você ser honesto. Para você, quais devem ser os princípios éticos que as pessoas têm que seguir para alcançar a felicidade? Bom, eu acredito que não existe uma fórmula mágica, né, para você alcançar a felicidade. Eu acho que a felicidade não é algo definitivo. A felicidade você conquista no decorrer dos dias, né? Uma pergunta que as pessoas constantemente se fazem seria se existem virtudes nessa prática. A resposta é que sim. Respeito pelos mais velhos, paciência, a disciplina e a sensação de pertencimento a um grupo, ou no caso a cultura, durante o ritual. Isso sem contar que são grandes experiências que são cultivadas durante o ritual. Uma pergunta que não quer calar são: quais são suas consequências? A mais óbvia é a dor física, mas também há consequências emocionais e sociais. Os jovens saem mais fortalecidos e mais repletos e mais comprometidos com o seu povo. Outra pergunta que também se fazem é: essa prática está associada à construção da vida ética? Acreditamos que sim. Para os Sataré Maué,
A ética, ela envolve uma série de fatores. São eles: respeitar os ancestrais, dominar as emoções e servir ao coletivo. E esse ritual, ele reforça todos esses pilares. Talvez para nós, pessoas assim como eu e você, que moram num ambiente urbano, longe das florestas, o ritual da tucandeira pareça uma tortura, mas dentro da cultura daquele povo, ele é um prestígio, indo até mais além, sendo uma passagem para uma nova fase da vida. Mais do que julgar, precisamos aprender a escutar, compreender as culturas de diferentes formas e tornar mais humanos, mais empáticos e mais éticos. Esperamos que depois que você tenha assistido esse documentário, você tenha despertado algo dentro de você, alguma reflexão, porque às vezes é na dor que se constrói o verdadeiro aprendizado.